Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos começando a audiência pública referente ao mês de maio, como foi colocado, que seria feito hoje, no dia 27/5/2013, às 15 horas. A fim de cumprirmos com o disposto nos artigos 68A e seguintes do Regimento Interno, daremos início aos trabalhos da audiência pública do mês de maio, onde deverão ser prestadas informações pelos senhores secretários municipais acerca da avaliação da execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre anterior, sobre as matérias vinculadas às suas respectivas áreas de competência. Na audiência pública foram convocados o secretário municipal da Fazenda, senhora Silvana Francinete da Silva, secretário municipal da Administração, senhor Anderson Aparecido Mendonça, secretário municipal de Educação, Rogério Moreira Matias, secretário municipal de Obras, Serviços e Transportes, Ticiane Costa da Loia, secretário municipal de Saúde, Dr. Manuel Blanco Leiro, e secretário municipal de Assuntos Jurídicos, doutora Regina Maria Rosado Pântano. Os secretários convidados: a Secretaria Municipal de Recursos e Relações Institucionais, o Clériston Pereira do Vale; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcelo Alessandro Hernandes; Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Antônio Carlos Neri Pinho; Secretaria de Assistência Social, Maria Lúcia Mela Naf; Secretaria do Governo, Marcelo Tanaglia da Silva; Secretaria Municipal da Cultura, João Oscar Oxana; Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, David José Ribeiro Alves. Dando início, à nossa audiência, e já presente o vereador Marcinho da Serra. Então, inicialmente, convido a senhora Silvana Francinete da Silva, secretária da Fazenda, para fazer suas explanações. Alô? Oi. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui presentes hoje, para realizar a audiência pública referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã. Então, o objetivo da audiência, como sempre a gente demonstra, é avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2013, contribuindo também para o processo de transparência na aplicação dos recursos públicos. A base legal dessa audiência, além do regimento interno da Câmara, também o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe que aos finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. A responsabilidade na gestão fiscal, ela se baseia na previsão de riscos e correção de desvios, obediência aos limites legais, equilíbrio das contas públicas, ação planejada e transparente, cumprimento de metas pré-estabelecidas e renúncia de receita com contrapartida. Então, a gente vai falar um pouquinho da execução orçamentária desse quadrimestre. A nossa receita, ela alcançou o patamar de R$ 64.479.380,57, valores arrecadados de 1º de janeiro até 30 de abril. Deste valor de 64 milhões, destaca-se a receita do IPREMA, que é o nosso Instituto de Previdência, no valor de R$ 4.670.548,54. A nossa despesa, eu deixei para vocês acompanharem também,
essa receita ela está destrinchada entre tributárias, contribuições. Aí, se houver alguma, a gente vai, para não ficar falando números, né, para não ficar cansativo. Secretária, um momento. Eu queria deixar bem claro aqui que foi solicitado, né, a possibilidade de se colocar um data show para ficar mais fácil. Isso. Porque são muitos dados, então eu gostaria da compreensão dos vereadores que por motivos, né, particulares eu acho que nós não conseguimos o data show. Então fica mais difícil de colocar tantos números assim para se apresentarem de uma forma somente pela leitura. Falada, né? Então eu acho que os vereadores depois eles fazem as perguntas que são mais específicas, né, e de interesse deles. Obrigado. Eu só queria deixar essa colocação pela falta do data show. Obrigada, o presidente da comissão. A nossa despesa alcançou o patamar no primeiro quadrimestre de 46.130.557,98 centavos. Tá? Destaca-se também a despesa do IPREMA no valor de 2.318.146,56. O resultado, né, se a gente comparar receita e despesa, o nosso resultado foi superavitário, tá? Então, a gente tem uma receita de 64 milhões e uma despesa de 46 milhões. A gente teve aí um superávit de 18 milhões. Isso não significa que a gente tem 18 milhões para gastar, tá? É um superávit no papel apenas, tá? Essa despesa é uma despesa liquidada. Então, de tudo aquilo que a gente já empenhou, aquilo que já foi realizado, tá certo? Só que o nosso empenhamento com certeza é maior do que isso, eu vou demonstrar ele logo em seguida para vocês. E aí eu fiz um comparativo do exercício anterior, né? Então, se a gente pegar o quadrinho de baixo, no primeiro quadrimestre do exercício de 2012, a receita foi de 59 milhões e a despesa de 47 milhões, tendo também um superávit de 12 milhões, tá? Então, só a título de comparação mesmo, tá bom? E se a gente for considerar, né, a composição da nossa receita, como já dissemos até numa outra ocasião, a nossa receita praticamente o que mais pesa, né, na nossa arrecadação são as transferências correntes, que são os recursos que a gente recebe do governo estadual e federal, né? Então, se a gente pegar um gráfico, o que mais vai subir, o que mais vai ter evidência são essas transferências correntes, tá? Que elas, né, chegaram aí no primeiro quadrimestre em 36 milhões. Então, de 64 que a gente arrecadou, 36 são receitas correntes, tá? A gente tem as despesas também por funções de governo, né? A função legislativa alcançou aí 1.778.741,35, que corresponde a 3,86%, né, da despesa total. Essencial à Justiça, 481 mil. Administração, 4.717.000, corresponde a 10%. Segurança Pública, Previdência Social, 2.318.000, como eu já disse anteriormente, corresponde a 5%. Assistência Social, Saúde, 12.575.000, corresponde a 27,26%. Trabalho, Educação, 14.633.000, que corresponde a 31,72%. Cultura, Urbanismo, 4.602.427,49, que corresponde a 9,97%. E assim por diante, a gente tem Gestão Ambiental, Comércio e Serviços, Desporto e Lazer e encargos especiais. E isso totaliza os 46 milhões que a gente apontou anteriormente. Então, se a gente for também considerar, né, o que mais
é relevante nessa composição são as despesas com educação e saúde, tá? São valores sempre liquidados que a gente está trabalhando aqui, tá, gente? E agora, nesse quadro de gastos por unidade, a gente está demonstrando os valores empenhados, tá? Então, são todos os valores que já foram comprometidos no nosso orçamento. Então, contratos que têm vigência até o mês de dezembro, que já estão empenhados. Então, já vai ser computado nesse valor que eu vou falar agora. Tá? Então, o total de despesas empenhadas no primeiro quadrimestre, ele chega a 110 milhões de reais. E aqui já estão todos os valores estimados de folha de pagamento, 13º, encargos sociais, até o mês de dezembro. E todos os contratos também que têm validade até o mês de dezembro. Também. Tá, todos que têm validade de janeiro até o final do ano. Ainda que vence em junho, julho, dezembro, os valores que estão comprometidos, eles estão aqui dentro, tá bom? E aí vamos aqui destacar os maiores valores. Secretaria Municipal de Administração, 8.400.000. Secretaria Municipal de Obras, 12 milhões. Secretaria Municipal de Educação, 41 milhões. Secretaria Municipal de Saúde, 26 milhões. Instituto de Previdência, 3.440.000. Isso totaliza, contando com as outras que eu não citei aqui, 110.241.365,56. Vamos à gestão fiscal, né? Os gastos com pessoal. A despesa total com pessoal alcançou aí até o mês de abril, alcançou o patamar de 69.043.290,20. Lembrando que este valor é sempre o acumulado dos últimos 12 meses, tá? Para efeito de cálculo da despesa com pessoal, a gente sempre considera os últimos 12 meses do ano, tá bom? Então, assim, a nossa receita corrente líquida alcançou 157 milhões, também considerando que são os últimos 12 meses, tá, de receita que a gente teve. Em comparação, então, com os 69 milhões de despesa com pessoal, a gente chegou num percentual de gastos aí com o pessoal de 43,85%. Dentro do nosso limite prudencial, que é de 51,30%, e o limite máximo, que é de 54%. Tá? Nossa dívida consolidada, chegamos aí a um valor de 6.925.000 em 30 de abril. Tá? Isso é o que a Prefeitura está devendo para esses órgãos aqui, que é Receita Federal e algum precatório, né? Parcelamento com PASEP, Prema e alguma coisa de precatório. Então, um total de 6.900.000. Em comparativo com a receita corrente, isso significa 4% da receita corrente. O endividamento dos municípios, ele pode chegar a 120% da receita corrente, né? Nós estamos muito aquém desse percentual, tá? Os restos a pagar, a gente ainda tem um saldo aí de restos a pagar de 8.085.000. Muitos desses valores são valores de exercícios anteriores ainda. E foram abertos alguns processos internos para a gente estar tentando anular esses restos a pagar, porque muitos deles não foram processados, né? E eu acredito que até o final do ano a gente vai chegar no valor real mesmo, daquilo que foi feito e que a gente precisa pagar. O que acontecia aqui é que os valores iam ficando, os contratos empenhados, não se realizavam e ninguém pedia cancelamento. Então, desse valor de 8 milhões, vamos dizer aí que 70%, acho,
60% a gente consegue cancelar, tá? A gente praticamente vai ter esse saldo de 4 milhões aí, que talvez esse a gente tenha que pagar. Mas isso a gente está levantando, foram abertos processos encaminhados às secretarias, vocês devem ter recebido. E retornando para nós, a gente vai fazer o cancelamento desses restos a pagar que não foram processados. A disponibilidade financeira, né, em 30/4/2013, alcançou a monta de R$ 39.756.953,79, sendo que 19 milhões é de bancos, conta movimento, e 20 milhões de conta vinculada. A aplicação no ensino, no primeiro quadrimestre, alcançou o valor de 20.181.378,02. Valor empenhado. E embaixo vocês podem ver que eu coloquei o valor liquidado, também a título de comparação. O que já foi empenhado e o que já foi liquidado. Então, pelo empenhamento, a gente tem 47% já de aplicação. E pela liquidação, a gente tem 24% de aplicação. Tá? Então, a gente tem aí um valor aplicado a maior de 9.450.000, valores já comprometidos com o ensino. O Fundeb, no primeiro quadrimestre, nós arrecadamos 10.096.000 de Fundeb, tá? Foram aplicados no magistério 6.926.733,19, o que corresponde a 68% dessa receita. E 479.000 em outras despesas, que corresponde a 4,75%. Tá? Então, dos 10 milhões que já foram arrecadados, foram usados 7.406.523,97, que corresponde a 73% do que foi arrecadado. Então, a aplicação mínima aí de 60% em magistério, a gente também cumpriu. Aplicação na saúde. Valores empenhados no primeiro quadrimestre, 22.390.465,34. Valores liquidados, 9.333.437,09. Do valor empenhado, a gente já aplicou 52% da receita de impostos. E do valor liquidado, 21,74% da receita de impostos. O mínimo de aplicação é 15%. Então, a gente conclui aí pelos valores, né, que o município de Mariporã vem cumprindo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, atendendo os limites legais de gasto com pessoal, saúde, educação e endividamento. E algumas considerações finais. Um dos principais focos, né, dessa administração é a melhoria da arrecadação tributária, com o intuito de melhorar e até mesmo aumentar os serviços oferecidos para a população. Para isso, várias ações estão sendo planejadas, né, são elas, algumas delas. Intensificação da cobrança da dívida ativa através de notificações extrajudiciais, melhoria na fiscalização do comércio e do ISS, revisão da legislação tributária, recadastramento imobiliário, o georreferenciamento, revisão da lei de parcelamento e revisão da lei de incentivos fiscais às empresas, entre outras medidas que a gente vem tomando. Fico à disposição para os questionamentos. Secretária, obrigado. Eu queria agora passar aos vereadores, se os vereadores querem fazer alguma pergunta para a secretária. E gostaria que as perguntas fossem feitas e as respostas fossem bem sucintas, viu, secretária? Né? Bem rápidas. Vereador Marcinho. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, secretária, secretários. Boa tarde a todos. Secretária, se a senhora quiser ir na parte de despesas por funções,
Bom, todas as funções aqui tem, na parte de função e liquidado, enfim, e percentual sobre o que foi feito. Todas aqui tem essencial justiça, pelo departamento jurídico, administração, segurança pública, previdência social, assistência social, enfim, todos aqui tá detalhado. Só ficou uma dúvida aqui para mim respeito a trabalho, que foi a função trabalho está no valor liquidado de R$ 32.116,48, com 0,07 de percentual. Isso é referente a qual pasta, qual secretaria? Porque assim, a dúvida é, todos os outros têm, educação tem o valor, cultura tem o valor, urbanismo, gestão ambiental, a gente sabe que são por essas pastas de cada um. Agora, trabalho, eu não consegui identificar qual pasta. Gostaria só que você explicasse isso. Desenvolvimento econômico. Eu queria convidar o vereador, o doutor Oswaldo, para vir aqui na mesa, vereador. Eu acho que tem um lugarzinho aqui para Vossa Excelência, que Vossa Excelência faz falta aqui, né? Tá bem escondidinho aí, mas eu queria que o Vossa Excelência estivesse aqui com a gente aqui. Por favor, vem para cá, o vereador. Esse é um pedido do presidente. Eu fico até incomodado vendo meu nobre colega vereador ali quietinho, escondidinho ali, né? Por favor. Algum outro vereador? O vereador Aladim. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aqui o trabalho que a senhora vem desenvolvendo na sua secretaria, que é uma das mais essenciais aqui, né? Eu tenho algumas 6 perguntas para fazer. E, primeiramente, eu tenho que até parabenizar aqui, por causa desse superávit aqui nessa planilha de resultado, que deu quase aqui 6 milhões de reais de diferença com relação ao que você arrecadou esse ano e comparativo com o ano passado. Então, a pergunta seria o quê? Então, uma pergunta singela e simples. O que você entende que melhorou aqui? Foi o aumento que teve no IPTU, que teve um pequeno aumento esse ano, se eu não me engano, foi 6%, se eu não me engano, ou foi o método de cobrança, ou a incidência de pagamento mesmo que melhorou? Eu acho que são várias coisas que acabam fazendo um conjunto, né? Nós temos intensificado, como eu falei, a cobrança da dívida ativa, né? E isso tem trazido alguns retornos para nós, tá? A gente tem recebido a procura dos contribuintes em querer pagar as suas dívidas. A arrecadação do IPTU também foi muito boa na primeira parcela, tá? Foi também algo que foi significativo, tá certo? E as transferências correntes, que acaba tendo um aumento nesse primeiro quadrimestre também. Então, a gente tem IPVA, ICMS, que é um pouco maior, que ainda reflete o mês de dezembro do ano anterior, das compras. Então, tudo isso acaba refletindo também. E o que eu acho que também foi positivo foi a despesa. A gente também tem economizado, porque não basta você só arrecadar, você também precisa conter despesas, né? Racionalizar os gastos, e isso também a gente está fazendo. Então, acho que tudo isso contribuiu, vereador. Foi um conjunto de coisas, né? Não foi uma ação apenas, são várias coisas que a gente vem realizando. Até estou sendo lembrado aqui pelo nosso nobre presidente, até a previsão de... acredito que essa questão de ter incidido aquele plano que a senhora mandou para a Câmara esse ano, do refinanciamento, que com a entrada de 10%, até existe uma nova cogitação que eu acho que despertou muito interesse de muita gente, né? Que estava aí sem esperança de poder pagar, então houve uma certa procura por parte dos munícipes, né? Mas ainda existe aquela dificuldade que a gente bem falou agora há pouco, né? Que vai estar melhorando, até a gente sabe. Então a gente tem que parabenizar mesmo, né? Eu queria fazer uma outra pergunta. No que tange aqui a gastos por unidade, doutora, a questão do gabinete do prefeito, o que se lê para o gabinete do prefeito essa despesa? O gabinete do prefeito,
ele engloba secretário, motorista, chefe de gabinete, as meninas todas que ficam ali. Às vezes alguma outra despesa que a Secretaria de Governo não tem verba para estar custeando, acaba sendo lançada em gabinete. Tá? E o valor disso mensal, a senhora não pôs aqui, né? Mensal não, mas posso estar verificando. Você faria esse favor? Você. Faço sim, pode deixar. Então, tá, deixa eu... Eu queria até parabenizar novamente aqui, até sobre aquela gasto com o pessoal que conseguiu diminuir, né? Que eu vi por várias vezes aqui a prefeitura gastando 50%, 49%, 51%, chegou até 52%, teve que recuar um outro mês, e já nesse primeiro quadrimestre deu 43,5%, então eu confesso que é a primeira vez que eu vejo, até dou parabéns por isso. Obrigada. E esse restos a pagar, aqui em 2012 ficou 4.622.000. O que seriam eles? Na verdade, em 2012 ficaram 14 milhões, né? Já foram pagos 9 milhões e meio. Ainda tem um saldo de 4 milhões e 600, tá? Nesses 4 milhões e 600, tem algumas obras que ficaram de um exercício para o outro, que ainda não foram finalizadas. Seriam contrapartidas? Também não. Tem contrapartida e também tem saldo de convênio também, tá? E alguns contratos, que muitos deles aqui, o Aladim, com certeza serão cancelados, que são contratos que não foram executados. Tá? Sim. Então são restos a pagar não processados, mas que ficaram e a gente tem que manter eles aqui até a gente ter o processo finalizado para poder anular. Bom, tá ótimo. Deixa eu ver, acho que eu não tenho mais questionamento aqui não. Deixa eu passo. Eu agradeço ao presidente. Doutora, obrigado. De nada. Passo a palavra, o vereador Oswaldo quer fazer, o doutor Oswaldo quer fazer alguma pergunta, doutor? Tem mais algum vereador que quer fazer a pergunta? Écio, Nil, Alexandre, Marco Antônio, né? Odeci, não. Édio, professor Édio. Bom, eu sou o último então. Secretária, né, primeiro eu queria só que eu pelo menos possa ser até uma falta de informação minha, o que seria gasto com essencial à justiça, que foi 488 mil e pouquinho parece. Esse essencial à justiça, o que seria esse gasto? É procuradoria, tá? É a secretaria da Regina. É que, na verdade, a gente tem que enquadrar nas funções e subfunções que o governo estipula. Isso é estipulado pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. E aí a parte jurídica, de assessoria, de procuradoria, toda entra nessa essencial à justiça. Mais uma pergunta. Em relação às receitas correntes, não existe empréstimos ou financiamento do governo anterior, não, né? Não. Só as dívidas de parcelamento mesmo, tá? Tem mais alguma? Houve, que até foi muito lembrado por Nadim, ou secretária, né? Que houve uma redução até de um grande significativo, foi muito significativo, né, com relação aos custos, né, com o pessoal, foi para 43,85. Na opinião, né, na gestão desses 4 meses, qual foi, né, a redução de que fator que trouxe um impacto e que contribuiu para essa redução, que era 49%, 50%, caiu para 43%, 85%, ou se foi decorrente de um aumento do orçamento. Né? Quer dizer, se aumenta o orçamento, com certeza a gente pode reduzir o gasto com o pessoal. Isso. Ou se foi algum impacto na condição de se diminuir alguns gastos, que gasto que é esse que contribuiu por esse 43%, inclusive quero até parabenizar, né, a secretária por esses dados, que são dados de muita propriedade.
Talvez depois o Anderson pode até complementar a minha fala, mas assim, quando nós assumimos a gestão, uma das coisas que a gente procurou fazer é rever a folha de pagamento. Tá? Então, em vários campos, em várias ações, né, foram feitas pelos secretários, para a gente tentar reduzir a folha de pagamento, mesmo porque a gente tem um plano de carreira que a gente precisa começar a estudar, já estamos começando a estudar, e se você não tiver uma folha num percentual de 42, 43, você não consegue implantar um plano de carreira. Então, houve cortes, né? Algumas coisas eram abusivas, eu não gosto de ficar falando muito do passado, porque a gente não vivenciou, então... Mas nós cortamos algumas coisas, revimos outras, né? E acho que houve uma justiça, né? Isso até a gente escuta também dos funcionários, dos próprios funcionários. A gente conseguiu ser mais justo para todo mundo, né? E isso deu um certo reflexo, mas algo que também reflete neste quadrimestre, nesse percentual, é o fato de janeiro a gente não tem professor, né? Janeiro os professores estão em férias, né? Não houve contratação ainda dos seletistas e tal, então a folha da educação em janeiro ela acaba sendo um pouco menor também. Tá? Então isso também reflete um pouquinho nesse percentual abaixo. E a receita também foi melhor. Bom, tem algum vereador que quer fazer mais uma pergunta? Não, né? Bom, secretária, primeiro quero parabenizá-la pela forma como a senhora dirigiu, né, a essa comissão, pelos dados aqui, que são dados concisos e muito, muito convincentes, traz assim, né, como o vereador Aladim, né, aqui acabou de se pronunciar, né, uma forma de parabenizá-la pela forma como está conduzindo os trabalhos, com bastante propriedade, com bastante responsabilidade. Existe muita transparência e, né, o que a senhora está propondo aqui são situações que são objetivas, e eu queria também aqui trazer, juntamente com o Aladim, parabenizar Vossa Excelência, né, pela forma como está redigindo essa pasta. Não tendo mais nada a perguntar, vou dispensar a senhora. Tá bom? Obrigado, secretária Silvana Francinete da Silva. Dando continuidade a essa comissão, vou fazer o pronunciamento e chamar o secretário da administração, Anderson Aparecido Mendonça, para explanar os seus argumentos referente à sua pasta. Isso, só apertar. Boa tarde à mesa, presidente da casa, presidente da comissão, vereadores, senhoras e senhores. Eu queria começar, presidente, respondendo uma pergunta que o professor Écio fez na última apresentação, que foi em janeiro, fevereiro, não me lembro, último quadrimestre. O professor Écio fez uma cobrança de um contrato que, na ocasião, o senhor considerou uma relação de proporção com o que a gente gastava em aluguel, não sei se o senhor se lembra, um contrato de R$198 mil. Exatamente. Bem, eu quero dizer que, embora ele não conste nesse relatório, mas eu tenho a felicidade de te dizer que o contrato foi rescindido. Tá? Então, na verdade, são por conta dessas atitudes
que começa a haver esse equilíbrio financeiro que a Silvana acabou de colocar, com muita competência, né? Na verdade, eu estou até meio acanhado e correndo o risco de ficar em débito se comparado com a Silvana. Espero que não o façam. De qualquer forma, a minha apresentação ela é um pouco mais breve, até mesmo porque a Silvana ela consegue fazer uma apresentação que atende à necessidade de todas as secretarias. Então, a apresentação dela é quase que a mãe de todos, né? Mas eu queria, presidente, colocar algumas coisas. Na verdade, o meu relatório ele é dividido em 3 partes. A gente apresenta primeiro alguma coisa da área de recursos humanos, algumas informações do trânsito e apresentamos também relatórios, contratos da minha pasta e das demais também. Em relação ao RH, eu, na página 16 do meu relatório, eu trago alguns números e acho que o mais relevante é o total de 19 milhões, que é o valor que corresponde ao que nós gastamos com folha de pagamento. Agora, o mais interessante, nós gastamos 19 e no último quadrimestre foram 21. Agora, o interessante mesmo é que nesses 19 milhões, nós temos ainda 6% de majoração da massa salarial, que foi oferecida pela administração, pelo prefeito, e ainda tem os R$200 de abono, que também foi incorporado, que também consta nesse número. A Silvana já colocou que a nossa folha está em 43,85, mas o que me chamou a atenção e que me deixou satisfeito foi exatamente o valor, 19 milhões, e nessa massa salarial nós temos aí 6% mais 200 de abono. Então eu acho que essa é uma informação relevante. Oi? Tem 6% mais o abono, exatamente. Então isso é significante. O trânsito. $16? Acabei de dizer, peraí. 16. Não aparece em percentual, aparece os valores, o percentual foi eu que anotei aqui. Mas, enfim, nessa massa salarial, olha, na terceira linha, é isso, presidente? Na terceira linha, aparece um volume de 19 milhões. Tá? Esse é o valor que eu estou me referindo. Tá bom? Eu não elenquei, eu não anotei o que nós gastamos no último quadrimestre. Tudo bem, secretário. É só de uma forma geral, porque também são muitos dados. Eu acho que, inclusive, a sua pasta é a que tem mais conteúdo. Então, vamos só tocar nos pontos que são mais relevantes para a gente aqui só se direcionar, mas isso aqui é uma condição só informativa, né? Tá. É isso que é importante, que é para trazer para os nossos vereadores. Tá bem. Obrigado. Em relação ao trânsito, já saltando então para o trânsito para acelerar, nós registramos 9.969 multas. Agora, dessas 9.969 multas, é claro, quando se fala em multa não é algo agradável, mas enfim, 40% desse volume se refere a rodízio. Né? Eu acho que esse é o dado relevante. O grande volume dessas multas não são aplicadas ao nosso povo, e sim a rodízio, que tem uma finalidade específica de disciplinar. Né? Zona Azul, R$41 mil, e com as multas 927 mil. Agora, isso também não é dinheiro em caixa, são multas processadas, nem sempre você recebe todo esse volume. Mas, enfim, são informações que eu considerei relevante. E, finalmente, na questão dos contratos. Na página 35, 36, 37, aparece, nós elencamos os
os contratos celebrados entre a administração. Achou, Ladim? 37, página 37. Não, desculpa. Página 87. 87. O problema está com óculos. Eu já estou saltando para a página 87. Aí nós elencamos todos os nossos contratos celebrados de locação e aditamentos. Eu sei que essas informações gerou alguma dúvida, mas enfim, não tem muito o que a gente melhorar esse relatório, a não ser que seja nesse contrato direto. É muito provável que as dúvidas que existirem em relação a essas páginas especialmente, a gente pode ir discutindo e esclarecendo à medida que a gente vai avançando na conversa. Mas, enfim, aqui nós trazemos todos os contratos celebrados entre a administração e que envolve todas as secretarias. E na página 91 eu apresento um relatório só dos contratos, só das locações feitas com a administração. Tá? Bom, basicamente é isso. Eu queria agora algum vereador quer se manifestar, fazendo alguma pergunta ao secretário. O professor Écio, que é o nosso maior estudioso da Câmara Legislativa aqui. É o principal algoz, né, presidente? Esse daí é o nosso mestre, né? A gente segue muito ele. Então, boa tarde a todos. Eu não vou deixar nenhuma lição de casa pro Anderson, não. Na outra eu deixei a lição de casa e ele respondeu. Fazer um comentário sobre a tua... parabenizar pela iniciativa de rescindir aquele contrato, né? Proporcionalmente ele demonstrava algum equívoco da administração, e comentar a sua economia de R$2 milhões nesse primeiro quadrimestre, mas você comparou com o quarto quadrimestre, que está embutido também metade do salário do 13º. 13º, exatamente. Então os 6%, os R$200 de abono, está de um lado, e do outro lado também está o 13º. Tem que fazer uma conta mais afinada aí para chegar no valor mais real. Provavelmente o resultado seria mais benéfico a nós. Sim. Correto? Mas então é nesse sentido que eu estou colocando, Uhum. que tem que se debruçar melhor sobre esse valor para justificar. Né? Mas se você tem aqui... gastou 21 milhões e tem metade do 13º nele, né? Você tem meia folha nele, então na verdade você está vendo 4 meses e meio. Sim, salvo... sim, a linha de raciocínio é perfeita. Tá? Então é favorável ao quarto bimestre anterior. E os 6% que você colocou de aumento, mais 200 de abono, é favorável a esse quadrimestre. Sim. Certo? Matematicamente eu acho que é isso. Eu também tinha feito uma pergunta sobre o caminhão que estava sobre a administração, mas depois eu fiquei sabendo que é aquele caminhão que é utilizado promoção social. Pela promoção social. O caminhão baú da promoção social. E isso aí estava dentro da sua secretaria. Sim, e também tinha uma moto, mas a moto é usada, é uma locação que o office boy, que fica à disposição da administração, utiliza. Agora, de qualquer forma, é inegável que houve uma diminuição de gasto com folha, sim, conforme a secretária apresentou. Da minha parte é só fazer esse comentário, dar os parabéns pelas iniciativas. Acho que o caminho está sendo percorrido. Só para justificar, presidente, eu acho que o mérito tem sido, evidentemente, da administração, do prefeito, pela disposição em fazer as correções que a cidade precisa e deseja, mas toda essa energia dispensada ela tem sido
tem sido somada à disposição da Câmara Municipal, que também tem, dentro de todas as suas condições e possibilidades, nos ajudado, facilitado com que esse caminho seja percorrido com mais tranquilidade. Mais algum vereador? Doutor Osvaldo, Marcinho, Édio, Rafael, Alexandre, Valdeci, Marco Antônio, tem falando Anil, Aladim. Bom, secretário, também estou aqui parabenizando, né, o secretário de administração, Anderson Aparecido Mendonça. Muito obrigado pela forma como se colocou. Gostaria de falar que, apesar da exímia apresentação da secretária da Fazenda, Silvana Francinete da Silva, o senhor também não deve nada, né? Está muito bem explícito. A sua pasta é uma pasta com muitas informações, né? Qualquer vereador que tiver alguma dúvida, eu acho que pelo fato da pasta ter muito conteúdo, né, posso dirigir de uma forma mais pessoal, de uma forma, né, até chegar e ter a dúvida, né, diante do que está exposto aqui, apesar que está muito bem explicado, o Anderson. Gostaria também aqui de ver o seu ótimo trabalho, com bastante competência, e muito obrigado de você estar, né, cuidando bem da parte administrativa da nossa cidade, né, de Mariporã. E eu acho que você é um profissional de ótima resolutividade e de competência. Obrigado e está dispensado. Eu que agradeço, presidente. Continuando com a audiência, agora eu convido a secretária, Procuradora-Geral da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a doutora Regina Maria Rosada Pântano, para explanar sobre a sua pasta aqui no plenário. Boa tarde, presidente da Comissão. Boa tarde, secretário. Esteja. Excelente presidente da Câmara, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, eu acho que das pastas todas a minha é a mais rápida, porque eu trato só da dívida ativa e nós conseguimos arrecadar nesse primeiro quadrimestre R$2.372.458,77. Tenho só a esclarecer que não foi tão boa a nossa arrecadação em virtude que o anexo fiscal do Fórum mudou para cá e nessa mudança os processos ficaram todos parados até março. Então nós não tivemos andamento nos processos judiciais. Eles começaram agora a andar, então realmente esse valor foi pouco do anexo fiscal e muito mais da dívida ativa em cobranças extrajudiciais e os trabalhos dos processos que já estavam andando realmente. Alguma dúvida? Algum vereador deseja fazer alguma pergunta para a secretária? O vereador doutor Osvaldo. Pois não? Secretária, eu só queria uma informação sobre qual o planejamento de vocês para melhorar esse pagamento dessas dívidas que estão aqui já há anos. Aí. Bom, várias coisas estão sendo planejadas e duas das ações já tramitam pela Casa. A primeira é que a possibilidade de cobrança extrajudicial através de protestos. Então, os protestos eles andam muito mais rápido que as ações. Outro processo que também que é eles falam que é uma dívida podre, que seriam essas dívidas de pequeno valor, menos de R$300, e que elas avolumam muitas ações e elas não têm retorno, são pequenos valores e que as pessoas não estão mais aí e também traz um prejuízo para a prefeitura essa cobrança. Mas o principal é o recadastramento.
Sem um recadastramento, nós não vamos conseguir fazer com que as ações, esses processos sejam, as citações desses processos sejam eficazes. Nós temos problemas com a citação das pessoas. Então, são citados, não são encontrados, voltam à citação. 70%, nós temos 70% das ações voltam às citações sem encontrar o devedor. Porque, geralmente, eles são... Aqui é muita casa de veraneio, muitos lotes comprados para veraneio, para construção posterior, moram em São Paulo, em outras cidades, e você tem precatórios e não consegue. Outro também, nós estamos tentando fazer a regularização fundiária. Só com a regularização fundiária que nós vamos conseguir saber quem é o verdadeiro dono, como vão fazer essas cobranças, quais são os loteamentos que realmente devem ser cobrados ou não. Vereadora Ladinha agora. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Seja bem-vinda. Pois não? Eu queria fazer duas perguntas aqui. Eu não estou encontrando, eu não sei se até o momento, eu sei que é do primeiro quadrimestre, mas a relação da dívida total a senhora não colocou aqui? E o número de processos? Não foi colocada a dívida total, não. Nós temos só o valor da receita prevista, mas eu posso mandar com mais precisão. Eu sei que no último semestre nós acumulamos quase 50 milhões, parece, né? Em torno de 50 milhões. E se possível também o número de processos de dívida ativa seria... judiciais, o número de processos judiciais... Isso, é só um rol. Em torno de 12 milhões, 12 mil. 12 mil. 12 então mil tá. processos. E outro questionamento, caramba, agora... Ah, sim. Pensei que tinha esquecido. Aqui, essas receitas orçamentárias de dívida ativa, aqui tem uma relação de janeiro até abril do que foi arrecadado, né? Sim. De dívida ativa, multa de dívida, ITBI e tal. Aqui eu não consigo identificar, doutor, até perdoe se for ignorância minha aqui, não consegui enxergar. A relação de multas, embargos aqui referentes a obras e infrações a esta prefeitura, é relacionada à tua pasta ou à pasta de obras? Não, aí é dívida ativa, não é pasta de obras. A obra, ela impõe a multa, ela lavra a multa. Se a pessoa não paga, ela vira dívida ativa, ela é inscrita em dívida ativa, então daí sim eu cobro. Eu cobro as multas lavradas pela obra que não são pagas. Mas aqui não tem nenhuma sobre obras, né? Obras acho que tem outros. Ou dívida ativa outros. Outros, modo de dívida outros, esse outros. Outros, que está dando 155 mil, é isso? 107 mil. 107 e 155. Esse é outro, você está vendo? Multa de juros, mora da dívida ativa outro, 155, total. É isso? Ah, desculpe, eu estou no ano passado, exatamente, Exatamente. Seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto item de baixo de cima para baixo. Isso, é o quarto. Isso. 155 mil, isso. Então está relacionado aqui também, né? Aí também entram essas daí. Então tá bom. Eu termino por aqui. Obrigado, doutora. De nada. Até logo, boa tarde. Algum vereador quer fazer mais alguma pergunta para a secretária? Secretária, por favor. Em relação a... Como eu sou o último, eu queria fazer uma perguntinha a seguinte. Como existe uma condição de se ter 60% dos precatórios, eles não são cobrados por falta de endereço? É isso daí, não, precatórios não. Não, precatórios não, de execução fiscal. Execução, não, isso. Eles são executados. Os processos, eles demoram mais pela falta de endereço correto dos devedores. Certo. Então, na maioria dos problemas é que as pessoas vendem com contrato de gaveta, não moram mais naquele local e essa pessoa não consta mais no polo passivo da demanda. Então, quando a citação chega nessa casa ou nesse loteamento, nesse lote, essa pessoa não existe mais, ela não mora mais ali. É uma terceira pessoa que às vezes adquiriu o imóvel, mas não trouxe para a prefeitura esse contrato de compra e venda de gaveta, e nós não temos essa informação e a citação fica prejudicada. Mas os processos demoram mais para andar por esse problema. Obrigado. Doutora, então queria agradecer a doutora Regina Maria Rosada Pantos, secretária dos Assuntos Jurídicos. Muito obrigado pela explanação e está dispensada, secretária.
continuando a audiência, convido agora a secretária Municipal de Obras e Serviços e Transportes, né, a senhora Ticiane Costa da Loia, para explanar sobre a sua pasta. Tem que tirar o cachorro. Boa tarde, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. A minha secretaria, eu já vou pegar aquela planilha que eu enviei para vocês. Isso, secretária, pode ser bem sucinta, tá? Não precisa ser muito detalhista, porque, né, tem bastantes informações aqui. E, né, só, né, coloque de forma mais didática e bem sucinta para não se cansar muito, né? Certo. Vou pegar pelo valor final da planilha. A Secretaria de Obras, ela tem uma dotação de 18.958.000, que é o que nós temos aí na planilha. Empenhado neste quadrimestre, que é como a Silvana explicou, que é para o ano inteiro, alguns contratos aqui já vale para o ano inteiro, por isso que são 12.465.563. Nós temos já liquidado no quadrimestre, no total da secretaria, 4.014.000, e a liquidar ainda 8.450.000. Desses valores, o que eu tenho é que 10.919 são do Departamento de Serviços. São os gastos com toda a manutenção, lixo, essas coisas. E 1.545.000 é do Departamento de Obras. Certo? A planilha, eu estou falando do valor final lá embaixo. Olha, de 12 milhões que eu tenho empenhado no quadrimestre, são 10 milhões do Departamento de Serviços, 10.919.000, que é esse valor aí em cima, e 1.545.000 do Departamento de Obras. Se for preciso, eu vou falando por itens, como malha viária, habitação de interesse social. Não, acho que não precisa ser item, não. Eu acho que os vereadores eles vão fazer as perguntas. Os números, e depois o que eu tenho aqui a liquidar são os 8.450.000, que são 7.475.000 da parte de serviços e 975.700 da parte de obras. Esses são os números gerais da secretaria. Agora, eu posso detalhar a partir de contrato de lixo, contrato de máquinas, obras, que eu tenho de obras também, que é o que a Silvana falou. A secretaria tem um saldo de convênios, né? Então, na parte de infraestrutura, a secretaria tem contratos ainda que acabaram e estão acabando, num total de 9.300.000. O que eu tenho de saldo a medir de convênios é 1.096.000 na parte de infraestrutura. Esses valores eu tenho numa outra planilha que é só de obras, só de infraestrutura. Além disso, eu tenho uma planilha do que é saldo de convênio, que a Silvana mencionou, que é da parte da educação, que nós temos ainda de saldo do convênio da ETEC, 1.072.000 a medir. E temos da saúde ainda em torno de 32.000 com obras das unidades de saúde. As somas são os saldos de convênio que foi mencionado pela Silvana, da parte do obras. É isso, agora vocês precisarem... algum vereador deseja fazer alguma pergunta para a secretária de obras? Alexandre, Valdeci, vereador Rafael, vereador Édio.
Vereador Dr. Osvaldo, Marcinho, Aladim, Marco Antônio, vereador Nil, vereador Écio. Pode perguntar, senhor vereador. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda. Essa despesa, iluminação, que eu estou perdido, que tem 2 planilhas aqui da tua pasta, e eu fiquei bem perdido aqui. Essa... A instalação de iluminação pública tem um orçado de 100 mil aqui e um liquidado de 4.063. Isso seria o quê? É assim, ela tem uma dotação de 100 mil nesse quadrimestre. No fim do quadrimestre ela ficou com 100 mil reais na dotação. Não quer dizer que ela tem os 100 mil em dinheiro. Só foi utilizado esse 4.063 porque a empresa que estava licitado, que podia fazer iluminação, ainda deu tempo de fazer esses 4 mil. Agora nós estamos licitando uma nova empresa, porque aquela ata já acabou. Quando nós tivermos uma empresa licitada, nós começamos novamente a liberar o serviço de iluminação pública. E, segundo informações da Silvana, aí vão chegando recursos para essa dotação e aí nós vamos podendo gastar. Mas, por enquanto, até o serviço de iluminação pública não está sendo feito porque a licitação ainda não acabou. Então, nós não temos nenhuma empresa agora prestando esse tipo de serviço. Ela só foi feito esse último. Mas a Secretaria tem muitas licitações em andamento, porque nesse primeiro quadrimestre foi feita muita licitação da educação e da saúde, né, da administração, porque eram as coisas mais urgentes, além do que a gente tem. Então, eu tenho ainda em licitação sinalização viária, o contrato definitivo do lixo, locação de máquinas ainda está em licitação, pedra e brita ainda está, massa asfáltica ainda tem nova licitação, material de construção, material elétrico também ainda está em processo. A creche Tia Laura também está em licitação já. Tubos e guias de concreto, que é uma demanda que a gente tem travada, o processo ainda está sendo feito. E instalação de luminárias e a rede de energia, a extensão de rede também, o processo está em licitação. Então, nos próximos quadrimestres, provavelmente esses gastos vão começar a aparecer bastante. Mais alguma pergunta, vereador? Vou passar a pergunta para algum outro vereador que queira se dirigir. A secretária? Não? Bom, secretária, queria parabenizar a secretária, né, pelas informações. Estão aqui, nós sabemos que no começo, como já foi colocado até aqui pela secretária da Fazenda, a secretária também a secretária de Assuntos Jurídicos, tem muitos processos que possam, né, que estão em condições até de cancelamento, novas licitações. Então, talvez essas sejam posições que trazem algumas dificuldades para se fazer o quebra-cabeça. Mas eles estão todos explícitos na documentação que veio para essa comissão. Eu acho que todos os vereadores têm à disposição as informações suficientes e as condições para se fazerem, né, as suas indagações. O vereador Aladinho, acho que vai fazer a última aqui, pode colocá-la em pronunciamentos, vereador. Secretária, você tem aqui uma descrição da coleta e tratamento e destino final do lixo domiciliar, de 3 milhões e 400 mil. Aí foi gasto 871, né? E só com relação a isso, eu acho que eu não sei nem se cabe a você, uma questão só de desencargo aqui, pintou uma interrogação na cabeça. A arrecadação ela é relacionada ao IPTU, né, da coleta de lixo. Era só para saber
Se esse balancete é feito com a doutora Silvana ou contigo, né, sobre o total arrecadado da taxa de coleta de serviço. Com a doutora Silvana. Então tá. Eu Então, não entro nesse... depois eu vou estar explanando com ela lá. Obrigado. Vereador, depois o senhor faz a pergunta. Tá bom, secretária. Algum vereador deseja fazer mais alguma pergunta? Não tendo vereador, né? Então, secretária, obrigado pela explanação, muito obrigado pela documentação. Gostaria também de parabenizá-la pelas informações. Eu sei que a sua secretaria é uma secretaria que tem muito volume também, e muitos pedidos, principalmente por parte dessa casa, né? E está dispensada, senhora secretária. Boa tarde. Continuando a nossa audiência, né, convido agora o secretário de Educação, Rogério Moreira Matias, para fazer as suas explanações. Senhores vereadores, senhor presidente da Comissão de Finanças, demais membros dessa comissão, presidente dessa Câmara, meus colegas secretários e secretárias, senhoras e senhores aqui presentes. Então, é com grande honra e satisfação que mais uma vez me faço presente nessa casa para prestar contas das atividades da Secretaria de Educação em relação à execução financeira e orçamentária, cumprimento de metas fiscais. E gostaria de forma bastante sucinta, é claro, mas para estabelecer um pequeno comparativo entre o primeiro quadrimestre dessa gestão e o primeiro quadrimestre de 2012. Não tem isso o condão de apontar equívocos ou avaliar a administração anterior, mas apenas demonstrar que metas, planejamentos e diagnósticos apresentados por nós na prestação de contas do último quadrimestre, quando denotei minha preocupação com os custos do transporte escolar, da folha de pagamento e do peso sobre essa folha, da pressão exercida pelas horas extras, eram dados diagnósticos que planejamento e ação podem e devem mudar para que os riscos e distorções da execução fiscal sejam corrigidos. Assim sendo, se o senhor presidente me permite, de forma breve e bastante sucinta, eu gostaria então de estar fazendo esse comparativo. O gasto com pessoal no recurso próprio, que é aquele pessoal de apoio à atividade de ensino, não quadro do magistério, essa administração no primeiro quadrimestre atingiu a marca de R$ 3.079.418,10. Estou comparando janeiro a abril de 2013 a janeiro e abril de 2012, para que não se diga de efeitos da segunda parcela do 13º, rescisões de contratos do pessoal temporário CLTista e férias de professores. Então, idênticos períodos. Janeiro a abril de 2012, o gasto com pessoal no recurso próprio atingiu R$ 2.846.273,50. R$ 2.846.
contra 3 milhões e 79 desse primeiro quadrimestre. Lembrando, como foi dito pelo secretário de administração, que essa gestão ofereceu 6% de aumento geral ao funcionalismo e um abono de R$200 também estendido a todo o funcionalismo. Se considerarmos os 2.846.000 do primeiro quadrimestre de 2012, acrescermos a eles 6%, que é a conta que o professor Écio estava fazendo, e considerarmos que temos mais de 1.000 funcionários na pasta da educação, o que o abono de R$200 apresentaria por baixo 2 milhões, somado tudo isso aos 2.846.000 gastos no primeiro quadrimestre da gestão de 2012, isso resultaria em 5.017.049 reais, contra 3.079.412 reais do nosso primeiro quadrimestre. Portanto, uma diferença relativizada, já considerada o impacto dos aumentos oferecidos ao funcionalismo, de 2 milhões de reais, a menor, na folha de pagamento. Os gastos com merenda escolar atingiram, em igual período do exercício de 2012, R$ 837.692 reais. Em igual período de 2013, R$ 688.927 reais. Lembrando-se a necessidade que se houve de fazer contratos emergenciais e estabelecer novas licitações. No ensino fundamental, se gastou, em igual período de 2012, R$ 1.385.109 reais, contra R$ 755.439 reais, por enquanto, nessa gestão. Na educação infantil, 499 mil na gestão anterior, 500 mil nessa gestão, um empate técnico. Transporte escolar, detalhe que havia muito me preocupado no diagnóstico inicial no primeiro trimestre. No transporte escolar, nós tivemos um gasto em 2013 de R$ 1.275.214. Isso nos recursos próprios. Gastamos ainda R$ 342.532 do Fundeb com transporte escolar, somando no primeiro quadrimestre R$ 1.617.746 no total. Em igual período, no ano de 2012, foram gastos R$ 2.264.289 com transporte escolar. Isso comparado o primeiro quadrimestre de 2012 com o primeiro quadrimestre de 2014, considerando-se os reajustes na tarifa do transporte público e os reajustes de combustível acontecidos ao longo do ano. Isso talvez se deva a uma considerável redução do número de veículos envolvidos no transporte em razão de um melhor equacionamento desse transporte. O transporte que era feito em 2012 envolvia 94 veículos tipo vans, combis e vans adaptadas. Hoje nós temos 68 veículos dessa natureza. Eram 21 ônibus, mantemos esse número. Eram 14 veículos contratados como micro-ônibus. Nós hoje temos 12. Então, uma redução de 28 veículos no transporte escolar. O que deu essa diferença de 2.800.000 gasto no primeiro quadrimestre do ano passado para 1.600.000 gasto nesse quadrimestre.
Então nós conseguimos uma redução considerável com o mero equacionamento primário do transporte escolar, o que pode ser corrigido e equacionado ainda melhor para o próximo ano, com aquela reestruturação da rede física que encontramos, que ainda não é possível mexer em razão do andamento do ano letivo. Correção essa que só poderá ser feita para o próximo ano letivo. Outro dado de relevância apontado no diagnóstico inicial diz respeito à folha de pagamento do magistério, ou seja, o recurso do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Com relação a isso, eu lembro muito bem que, inclusive, debatemos, eu e o professor Écio, o engessamento da rede e da própria carreira do magistério em função do alto grau de comprometimento dos recursos do fundo com folha de pagamento do magistério, que reduzia a quase nada nossa capacidade de investimento. Aquela época eu lembro que nós fechamos o ano com um comprometimento de 82,3% do Fundeb, só com o quadro do magistério. A previsão orçamentária para esse ano foi de 83% com folha de pagamento, 83% do Fundeb. Eu tenho a satisfação e a honra de informar, Écio, que nós tivemos empenhado 68% com folha de pagamento e, na verdade, já consideradas parcelas decimais do 13º e férias, nós liquidamos 65,8% do Fundeb com folha de pagamento, contra os 83% liquidados no ano anterior. Estamos nos aproximando do índice de 60%, não ainda o atingimos, talvez nós nos distanciemos ainda um pouco dele em razão da necessidade de novas contratações ao longo do ano, ampliação de vagas em creche, mas estamos caminhando para isso. E o ano que vem, com certeza, ficaremos dentro do limite dos 60%, gerando uma capacidade de investimento para melhorar e valorizar a carreira do magistério. Porque nós conseguiremos tal objetivo, com certeza, com a reestruturação da rede. Só para elucidar e poder servir de parâmetro, né? A minha equipe pedagógica visitando escolas inscritas no programa Mais Educação do governo federal para ver qual delas realmente tinha condição de implantação do programa de educação integral, nós nos deparamos com uma escola na região do Hipólito, dos Cinco Lagos, Aparecida, uma escola de educação infantil que no período da tarde estava na escola o coordenador pedagógico, o vice-diretor, que são do Hipólito, porque na verdade é uma unidade vinculada, mas estavam na escola o coordenador pedagógico, o vice-diretor, uma funcionária da contratada de limpeza, a professora da sala de aula e a merendeira e um professor readaptado, que trabalha naquela escola no apoio. E estava tendo aula no período da tarde em uma sala de educação infantil com 7 alunos. É esse tipo de situação que faz com que a folha de pagamento do magistério se avulte, que mantém salas em existência apenas para garantir cargos de diretor e vice-diretor, porque você sabe muito bem que o módulo de cargos na educação depende do número de salas de aula e não do número de alunos. Portanto, se eu tenho 12 salas, cabe um diretor, cabe um vice, cabe um coordenador. Se eu tiver 10, já não cabe. Eu tenho que vincular. Então, esse tipo de manobra que a gente tem que corrigir. E, infelizmente, eu não posso fazê-lo no andar do ano letivo. Porque eu quebraria tanto a atribuição de aula, que já me foi herdada, quanto a própria programação da vida escolar dos alunos, das famílias envolvidas. Então, são correções que só poderão ser executadas no próximo ano, né? E que eu conto com o apoio da Câmara Municipal para poder executá-las. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Bom, obrigado. Algum vereador queira se pronunciar, né? O vereador Rafael Tadeu, por favor, posso dirigir as suas perguntas ao secretário Rogério Moreira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, mais assim, é uma coisa bem simples. Só pedir para
essas referências que o senhor tem de 2012, em comparação com 2013, não é nada, é só para a gente comparar. Você tem condições de fornecer para a gente? Claro, claro. Aliás, não há necessidade de fornecimento, o senhor pode tirar na Secretaria da Câmara, porque os dados que eu estou citando são os do relatório do último trimestre, e como todo quadrimestre é feita a prestação de contas, há no arquivo da Câmara o que eu usei para comparação, que é o primeiro quadrimestre de 2012, e o presidente da comissão pode gentilmente ceder para o senhor, vereador. E o de 2013 é o que está agora, que foi entregue agora. Pois não. Tá bom, vereador, eu vou providenciar e encaminharei para o senhor, né, via oficialmente, tá bom? Há mais algum vereador que queira perguntar? Aladim? Presidente, se o senhor me permite mais um comentário? Pois não. Aproveitando Obrigado, viu? Fazer um link na fala do vereador Rafael Tadeu. Quero passar para as mãos de Vossa Excelência um comparativo entre horas extras do mesmo período de 2012 e 2013. Obrigado. Será... Só para efeito de ilustração, horas extras de 50% pagas de janeiro a abril de 2012 chegaram a 19.395 horas extras. Primeiro quadrimestre desse ano, 9.450. Horas extras de 100% pagas no primeiro quadrimestre de 2012, 10.278 horas extras. Horas extras pagas na nossa secretaria no primeiro quadrimestre desse ano, 1.976. Uma redução de quase 90% no número de horas extras de 100% e de mais de 60% nas horas extras de 50%. É isso que faz a diferença no impacto sobre a folha de pagamento e na capacidade de investimento de um governo. Passo as suas mãos, Excelência, para a comparação. Obrigado, secretário. Algum vereador deseja fazer mais alguma pergunta? Por favor, presidente. Posso perguntar? Vereador Etminor. Inicialmente, parabenizar o secretário pela preocupação e pelo desempenho nesse primeiro quadrimestre. Realmente a gente tem uma diminuição de gastos no aspecto de pessoal, implantando o modelo de gestão que está se iniciando. 68% só do fundo para a folha, quando se gastava 83%, é um dado extremamente relevante, né? Agora, também nesse primeiro quadrimestre gastou-se muito pouco com o restante do custeio do próprio Fundef, 4,76%. 4,75% só. Significa que ainda está encaminhando um processo nesse sentido. E toda essa economia de folha leva a gente a ter uma esperança muito grande de que se cumpra com o atual estatuto do magistério, que tem lá a evolução funcional das professoras e de todos os docentes e os profissionais da educação, com direito de, a cada 3 anos, tendo a assiduidade compatível, ter 3% de reajuste na folha, no seu salário base. E a gente está aguardando ansiosamente que isso se dê. Os dados aqui mostram que há recurso para se gastar, para que se cumprir com um estatuto que está desde 2007 aguardando essa regulamentação. Eu vou parar nessa questão para ouvir a sua resposta e a partir daí eu queria fazer uma outra colocação. Obrigado pela manifestação, presidente. E a preocupação com o magistério é compartilhada com Vossa Excelência, que sempre teve essa categoria em grande prestígio, até por fazer parte dela e ter com a sua atividade ao longo dos anos honrado a todos nós. Quando o Marco Antônio brincou o Écio amanhã, é uma brincadeira que muito me honra. Quisera eu poder chegar e galgar os caminhos na carreira da forma como o senhor galgou. Não é chegar onde o senhor chegou, mas caminhar da forma como o senhor caminhou. Isso
é uma satisfação enorme quando o senhor manifesta qualquer reconhecimento em razão do trabalho desse secretário, porque muito desse trabalho é espelhado na sua carreira. Tenho certeza disso. Obrigado. Mas, agora, respondendo objetivamente a questão das professoras. Agora, com relação às professoras, essa gestão, em 6 meses, teve a dignidade, a honra de, junto com Vossa Excelência, reconhecer essa falha que dura 6 anos e se comprometer a saná-la. Tá? É uma previsão do Estatuto de 2007 que dorme pendente de resolução até hoje. Uma regulamentação por decreto teria resolvido isso. E não houve a preocupação na gestão anterior de fazê-lo. Infelizmente, às vezes a gente é obrigado a dizer as coisas com todas as palavras, escrever com todas as tintas. Nós assumimos esse compromisso e o faremos. Tanto que já temos fôlego orçamentário para tanto. Está demonstrado. O que talvez não tenha sido feito anteriormente por falta exatamente dessa capacidade de respiração orçamentária, que nós já conseguimos. Então nós o faremos de forma clara, transparente e, com certeza, não só isso, mas tudo aquilo que estiver ao nosso alcance com a ajuda do Legislativo será feito em prol dessa carreira, da qual eu faço parte e me orgulho. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Aladim. Boa tarde, secretário. Boa Seja tarde, bem-vindo. Eu não vou me estender muito, que o Oeste já está chorando aqui do lado, e eu tenho que estar emocionado. Não, mas ele merece tudo que foi falado mesmo. É uma brincadeira de bom gosto para com ele. Fala. Posso dar uma informação a todos? Está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara. Está sendo registrado e há pessoas assistindo. Então nós temos o compromisso de falar com clareza as nossas opiniões. Obrigado, professor. Bom, secretário, eu não entendo muito com relação a essa questão do Fundeb, mas que me pouco conheço, até explano um pouco, havia uma prática, eu acho que de muito bom grado ali na região, se eu não me engano, de Franco, da Rocha, Francisco Morato, que utilizava-se, acho que pode ser usado como uma parte para o salário, para o professor, correto? Do Fundeb. Só que aqui se alegava que tinha uma despesa elevada com a questão dos professores e não cabia esse gasto. Existe essa possibilidade de, como está vendo essa economia, essa questão dessa bem-aventurança aí nos gastos, na despesa, que até tenho que aproveitar para parabenizar a maneira que está sendo conduzida, até estou admirado de ver a maneira enérgica que está sendo respeitada as nossas contas públicas, e em particular nosso professor, que é uma classe muito humilhada, mas que eu estou vendo que está tendo uma consideração por ele, né? Então, eu queria saber, com relação a essa condição do Fundeb, agregar a parte salarial do professor. Ladim, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é criado e regulamentado por lei, que estabelece que no mínimo 60% desse recurso deve ser aplicado em folha de pagamento. O que ocorre? Uma boa gestão e um equacionamento, como eu sempre digo, porque é planejamento estratégico mesmo, um equacionamento adequado do quadro de pessoal, né, e da organização estrutural da rede, nos leva, às vezes, a um gasto menor do que os 60%. É o que aconteceu algumas vezes em Morato, várias vezes em Franco e em Caieiras. Caieiras chegou a instituir um 14º salário. Então, o que ocorre? A boa gestão do ensino, é claro que ligada a fatores também de características próprias de cada região, pode nos levar a um consumo com folha de pagamento menor que os 60%. Como a lei exige que no mínimo 60% seja gasto com salário, se eu chegar a um gasto de 57% ou 58% com folha de pagamento, já incluídos os duodécimos do 13º, isso me dá um fôlego, um saldo, que será revertido em bônus salarial, ou 14º, ou gratificação de função, o nome que vocês quiserem dar, mediante aprovação de uma lei, né,
criando esse benefício salarial, que é o que ocorria anualmente em Franco da Rocha, ocorre em Caieiras, e chegou a ocorrer uma outra vez em Francisco Morato, em razão do município ser bem mais pobre em termos orçamentários, né? Então, é possível, existe a possibilidade, sem contar que a dicção legal é no mínimo 60%. Então, se eu estiver gastando 58%, 59% em folha de pagamento, nada me impede de gratificar o profissional, mesmo que eu atinja 61%, 62% da folha. Ainda estaremos com uma grande vantagem em relação aos 83% que era gasto anteriormente. Né? E com o profissional valorizado e prestigiado, que é o que merece realmente. Quanto à condição de respeito à dignidade do professor, não só do professor, mas da pessoa de maneira geral, é dever de todos nós, em especial aqueles que atuam no poder público, no poder político, e mais em especial ainda aos profissionais de saúde, presidente, e aos profissionais de educação. Não há como fazer essas opções se a gente não gostar de gente. Quem não tem identidade com pessoas, quem não gosta de gente, e fez uma dessas opções, ainda há tempo de mudar. Mais algum vereador? Bom, primeiro eu queria agradecer ao secretário de Educação, Rogério Moreira Matias, pela ótima explanação. E aqui também, de uma forma foi muito bem explanado a sua pasta, que é uma pasta muito importante, inclusive é uma pasta que se traduz o desenvolvimento social, que é a educação, né? E obedece a algumas condições relacionadas com a Constituição, como, por exemplo, se gastar uma cota, uma alíquota, né, que seria até de 25% do orçamento, e o do Fundeb de 60%, relacionado até com os gastos, que passa a ser até de uma forma muitas vezes polêmica, né, relacionada porque as realidades educacionais e financeiras de um município para o outro, eles mudam. Tem uns que precisam de mais, né, e você gasta, né, até 25%, tem outros que você pode gastar até menos, e aí passa a ter a condição de se investir em condições, chama-se despesas de investimentos, que é uma coisa que é importante que o secretário está fazendo. Parabenizo sim, secretário, né, também pela posição de redução dos custos salariais, não é salariais, é uns custos com provavelmente horas que, né, são revertidas em investimento. Então, secretário, Mariporã, eu acho que está em ótimas mãos, né? Está dirigindo com muita competência, assim como todos os secretários que se, né, explanaram aqui, e fico muito contente como presidente da comissão de ter vocês com uma, né, responsabilidade muito grande de trazer à nossa cidade, né, uma administração que precisa ter bastante propriedade e competência para poder dirigir. Parabéns e dispenso, né, o secretário. Muito obrigado, secretário. Parabéns, secretário. Matias. Obrigado, presidente. É uma honra servir esse município e estar à disposição de vossas excelências para tudo aquilo que for em nome do interesse público. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Parabéns. Agora, continuando a nossa audiência, eu acho que, né, da obrigatoriedade dos secretários, a última pasta deixei também agora para o meu, né, amigo, colega, Dr. Manuel Blanco Laleiro, para se explanar uma das pastas que, na verdade, é a pedra no sapato, né, secretário? Né? E o secretário aí que explane as suas posições, o seu conhecimento, né, sobre a saúde da nossa cidade e que precisa de muito apoio dessa Casa de Leis. Boa tarde, senhor presidente da comissão, senhores vereadores, meus colegas, secretários, senhoras e senhores. Bom, praticamente já foi, né, dito tudo com relação à saúde, na explanação da secretária
Silvana, mas eu acho que tem algumas coisas que até por um preceito legal a gente tem que estar passando. E eu fiz um resumo pequeno aqui, e que já consta também aí na mesma planilha aí de todos, né? E que eu vou fazer a leitura e depois aguardar aí para as perguntas que me forem dirigidas, né? Então nós temos aqui um total de receitas da arrecadação que a gente tem da prefeitura, né, para esse quadrimestre, que foi de 42.924.920, da onde se divide isso em receitas próprias de 17.059.991,46, receitas da União 9.541.830,66, receitas do Estado 16.323.98,08, num total de 42.924.920,20. Bom, o que se espera que o município aplique em saúde, né, por um preceito legal, seria de 15% de suas receitas, e que o nosso município já vem aplicando bem mais que isso, né, já em torno de 24% das receitas, né. Nós temos aqui o total de gastos em ações e serviços públicos de saúde, que foi de 10.333, referente ao que seriam, digamos, os recursos próprios, né? E das transferências, um total de gastos de 2.215.396,63. Tivemos aqui uma devolução, né, que a gente coloca também como gastos, né, que foi uma devolução de um convênio de 2011, que não foi executado na sua totalidade, uma devolução de 26.466,22. O total geral de gastos na saúde no quadrimestre, 12.575.299,94. Bom, sem dúvida que temos com certeza uma série de coisas a acontecer, né? Todos sabem que a gente, até o presente momento, não fez praticamente nada, né, com relação ao que precisa ser feito, a não ser organizar a casa. Tudo agora vai começar a acontecer. Nós temos as licitações das obras que vão ser feitas, né, principalmente iniciando por Terra Preta, com a construção da UPA de Terra Preta. Nós temos a contratação de profissionais médicos, que hoje realmente nós não temos, né, para tocar a rede, que vai começar agora a contratação de emergência. Deve tramitar por essa casa agora o final aí das leis aí necessárias para que a gente toque isso. E logicamente isso vai aumentar, né, as nossas despesas, com certeza. Em saúde não tem jeito, né, sempre falta, não sobra, né. Mas eu acho assim, eu acho que algumas medidas foram tomadas exatamente para que a gente possa reinvestir, né, o dinheiro que de alguma forma pode estar sendo utilizado onde não é prioridade, e desviar isso para onde seja prioridade. Isso foi o que foi feito até o presente momento, né. Acho que o restante aí das planilhas estão, não sei se cabe ler, porque é bastante coisa, né, mas eu acho que estão todas aí, até com dados de produção do que se fez até o presente momento em termos de produção nesse quadrimestre, com o que nós temos de recursos humanos, né? Que saúde, a sua base é recurso humano. Sem recurso humano não se faz, né, essa atividade. Secretário, é só para elucidar, né? Como são muitos dados da saúde, eu acho que são dados infindáveis, só os parâmetros principais que estão colocados aqui já dá para a gente fazer uma análise, e a gente sabe da dificuldade que a saúde ela se encontra, né, dentro de condições orçamentárias. E eu queria só aqui, pelo menos agora, trazer que algum vereador pudesse fazer alguma pergunta ao secretário, porque nós temos aí uma reunião daqui a pouco, né, o presidente, né?
Então eu queria que se dirigisse à Secretaria de Saúde, começando aqui para o meu amigo Dr. Oswaldo. Boa tarde, secretário. Obrigado por ter comparecido aqui para dar as explicações. Olhando aqui as contas, isso há anos que eu venho verificando o que eu vou lembrar agora, vou anotar agora, que é um aumento do gasto cada vez mais com a atenção hospitalar, e a atenção básica a cada ano diminui aqui. Então, assim, nas contas desse ano a gente observa bem essa diferença, né? Chega a ser um terço a menos o que se gasta com atenção básica em relação ao que se gasta com atenção hospitalar. Então, o que eu gostaria de saber do secretário qual a linha que será seguida, se vai se priorizar esse gasto com hospitalar, ou se, bom, lhe conheço, já sei que o senhor é afeto à atenção básica, como eu, e quem trabalha no serviço público é mais ligado mesmo na saúde à atenção básica. Então, eu gostaria de saber qual o planejamento da sua secretaria em relação a, pelo menos, equiparar esse gasto, porque a diferença é visível do que se gasta com atenção hospitalar e o que se gasta com atenção básica. Então, essa é a minha pergunta. Qual o norte que vocês vão seguir aí nesse sentido do gasto do dinheiro público em relação à atenção básica e à atenção hospitalar? Bom, a atenção básica, ao longo desses anos aí, ela realmente não foi priorizada em nenhum momento. Não teve mesmo investimento assim. Foi cada vez mais perdendo profissionais, e o próprio Programa de Saúde da Família ficou parado aí durante bastante tempo. Com certeza, se nós continuarmos com esse modelo que nós temos hoje, nós não vamos mudar absolutamente nada, A intenção é exatamente fazer o contrário, a gente poder cada vez mais fortalecer a atenção básica. Hoje, a nossa saúde está limitada mesmo a um hospital. Caro, extremamente caro, quer dizer, um hospital que esse gasto que nós vemos aqui é para manter um pronto atendimento. Porque a taxa de ocupação até do hospital, ela é muito baixa. Nós temos hoje, não chega a 30%, em torno de 29%. Até mesmo na maternidade. E leva realmente um recurso enorme da saúde por mês. Porque manter um hospital funcionando para só ter um pronto atendimento é extremamente caro, Eu acho que agora, por exemplo, eu tenho até evitado fazer determinados cálculos com relação ao hospital, do que vai ser no final, exatamente porque a gente não tem uma dimensão de quanto nós vamos tirar dessa demanda de dentro do hospital. Agora, por exemplo, na inauguração de Terra Preta, quando a gente conseguir colocar a equipe médica agora, por exemplo, para funcionar, nós vamos tirar com certeza uma demanda de cima do hospital. Vamos ter esse gasto em Terra Preta, por exemplo, com o funcionamento do pronto atendimento? Vamos. Só que numa escala muito menor, porque uma coisa é você ter um pronto atendimento com profissionais médicos a um baixo custo, outra coisa é você ter uma estrutura hospitalar funcionando para manter um pronto atendimento. Então, eu acho que tudo isso vai começar a nos permitir reinvestir na atenção básica, e a atenção básica é o que tem que funcionar de fato, Eu acho que o hospital é o fim da linha, é o ponto final mesmo. Mas agora é o fortalecimento mesmo da atenção básica cada vez mais. É que nesse momento nós não temos, a única assistência que nós temos funcionando no município é o pronto atendimento do hospital. Não tem mais nada, O restante é agora que nós vamos ter a oportunidade aí, até com o empenho dessa Câmara em ter aprovado contratação de emergência, agora alguns adicionais aí para que a gente possa trazer alguns profissionais, para o nosso município, até que se possa criar uma lei de cargos e carreiras e salários, isso já vai permitir que a gente consiga ter um pouco mais de mobilidade e contratar mais profissionais para a rede, Mas hoje eu concordo com o senhor que é difícil, tudo concentrado num único lugar. Agora, o hospital também se fez, tem se feito bastante
esforço para diminuir os gastos em determinadas coisas e conseguir até melhorar determinados setores, né, que estavam parados, quer dizer, reinvestir na própria instituição mesmo. Mas, com certeza, ele vai ter que diminuir de tamanho. E o que sobrar desse recurso vai ter que ser reinvestido na atenção básica, com certeza. Tá ótimo, obrigado. Obrigado. O vereador Aladim queria fazer algumas perguntas, secretário. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde. Só para critério de informação, tem um orçado aqui de 35 mil para alimentação e nutrição, só que não foi gasto. Isso aqui seria porque seria aquelas dietas integrais, aqueles tipos de coisa que não foi ainda listado, né? Por esse motivo. Bom, a outra pergunta, secretário, era só para critério de informação, essa questão de juros e multas de imposto e dívida ativa de imposto e de dívida ativa de imposto. Aqui eu não consegui fazer leitura do que seria essas juros e multas sobre o IPTU, se não me engano, ativa de impostos. Eu não consegui fazer juros e multas de mora de IPTU. Isso deve estar no orçamento geral, né, do município, né? É porque relacionando a sua planilha aqui, eu não consegui fazer a leitura. Uma parte. Aí ela é a aplicação da receita, mas ela vem com a denominação de juros e multa? É porque faz parte da previsão orçamentária do município como um todo. E desses recursos próprios do município, 15% tem que ir para a saúde. Hoje já vai 24%, quase 25%. Né? Sim. Então é o balancete. Então, que tem uma previsão de arrecadação anual, né, disso aí, né? Sim, a incidência disso, aí para correlacionar com a aplicação dos 15%. Então tá bom, obrigado, viu? Muito bem explicado, obrigado. Mais algum vereador queria se dirigir, alguma pergunta para o secretário, doutor Manuel? Nenhum vereador? Bom, doutor Blanco, né, não é de hoje que eu admiro como médico, como secretário, né, e também, né, como companheiro. Eu acho que ninguém melhor que o doutor Blanco, né, para poder dirigir essa pasta, porque eu falo sempre o seguinte: para ser chefe de gari, né, precisa ser, né, o diretor de gari precisa ser gari. E o Dr. Blanco, ele já trabalhou não só, né, na condição de terra preta, já trabalhou já no PSF, já trabalhou em todos os setores, e ele conhece muito bem as dificuldades. Eu acho que essa Câmara vai dar sempre à disposição, e eu acho que tenha todo o apoio dessa Câmara, viu, secretário? Né? E a saúde eu acho que está em boas mãos, o senhor está fazendo um ótimo trabalho, está fazendo pelo menos a condição de se colocar a casa em ordem para poder ver aonde que se colocam as despesas de custeio e despesas de investimento. Eu acho que o secretário está de parabéns pela forma que vem procedendo, né, pela propriedade que fala, que conversa. E, doutor Blanco, né, parabéns, e é uma pasta difícil. E pode contar com essa Casa de Leis, aqui sempre é motivo da gente estar discutindo a saúde, que sempre foi, eu falo aqui, a pedra do sapato de Mariporã, e eu acho que está bem representado. Muito obrigado e queria dispensá-lo e agradecê-lo pela presença. Eu agradeço aí pelas palavras aí, pela ajuda que essa casa tem dado realmente, né? Que eu acho que agora a gente vai começar, de fato, a mostrar, né?
o resultado de todo esse esforço que todos nós temos tido aqui. Obrigado a todos. Bom, eu queria... gostaria de agradecer o secretário que compareceu aqui, o secretário Municipal da Cultura, o Juan Oscar Oxana, obrigado pela presença. O secretário de Desenvolvimento, que é o secretário Municipal de Desenvolvimento, Econômico e Turismo, e que é o secretário Marcelo Alessandro Hernandes, veio representado pelo como é que é o nome? Cadiulha, é isso, né? Obrigado. Bom, e obrigado a todas as pessoas que vieram aqui, né, e que também estão nos assistindo pela internet. E a Betina também, está esquecendo a Betina, né, representante do Clériston, né, que é a Secretaria de Recursos e Relações Institucionais. Bom, nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente audiência pública. Uma boa tarde a vocês. Muito obrigado, secretários. Muito obrigado pela explanação. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo um ótimo trabalho e continuem assim. Obrigado. Uma boa tarde. E um bom fim de semana para todos. Lá, mas é aconchegante. A faculdade de humana.